Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal e hoje vamos continuar os estudos aí do direito penal e um tema que vai estar lá no fim da persecução penal, que é a condenação penal. Nós vamos ver os efeitos, como vocês estão vendo na tela, os efeitos que tem uma condenação no condenado, são os efeitos penais. Eu estou excluindo aqui o efeito essencial que já foi estudado na dosimetria da pena, nas penas restritivas de direito e no sursis, que é a aplicação da pena. Esse é o efeito principal, fixação da pena ao condenado. Nós vamos estudar os efeitos que são atrelados à condenação, além dessa fixação da pena, que é o efeito principal e a principal decorrência que nós temos aí de uma condenação penal. Então, olha só, conceituação, tá? São esses efeitos que decorrem diretamente da sentença condenatória penal. Então, são os efeitos no âmbito penal. No âmbito processual, por exemplo, nós vamos ter efeitos que vão incidir nos outros sujeitos processuais, como por exemplo no juiz, com o esgotamento da instância, onde ele não pode mais se manifestar sobre os autos. Então, existem efeitos diversos, a abertura de prazos processuais para recursos e assim por diante. Nós vamos estudar aqui tão somente os efeitos penais que vão incidir aí sobre o condenado. E aí nós separamos entre os efeitos principais, que é a fixação da pena, que esse nós não precisamos falar aqui, porque nós já estamos estudando ele ao largo das aulas passadas. Então, olha só, uma condenação gera a necessidade de fixação da pena, dentro do critério trifásico, a determinação do regime inicial, a verificação da possibilidade de substituição por penas restritivas de direito, pelo sursis. Então, tudo isso já foi estudado. Esse é o efeito principal. Então, é a pena. Os efeitos secundários vão ser o que vão ser estudados aqui. E dentre esses efeitos secundários, nós temos as de caráter acessório, penais, e nós temos as diversas da pena, de natureza extrapenal. Então, nós vamos ter as acessórias, penais e extrapenais também. Então, vejam só, o nosso código ele era distribuído, nosso código penal, em dois dispositivos apenas que tratavam sobre os efeitos da pena, o artigo 91 e o artigo 92. Foi incluído o artigo 91A, com a Lei 13.964, a Lei Anticrime, trazendo mais um efeito bem interessante que nós vamos também estudar. Então, vejam só, para que a gente consiga se alocar, consiga identificar onde nós estamos dentro do estudo, eu trago aí a topografia dos dispositivos penais concernentes aos efeitos penais no Código de Processo Penal. Para que isso? Para que você abra ou aí no seu computador e celular o código lá no Planalto e acompanhe esses dispositivos, ou em seu Vademecum fazendo as anotações. Fazendo as anotações de acordo com o que nós vamos estudando aqui. Isso é importante para quê? Para que a gente, utilizando de mais métodos perceptivos, então não só escutando e olhando o que o professor está falando, mas anotando e lendo, a gente consiga uma maior fixação do conteúdo. Isso é importantíssimo também. Então pegue seu Vademecum, abra e faça suas anotações. Então vejam só, nós temos aí o artigo 91, que vai trazer os efeitos da condenação, o artigo 92, que vai tratar sobre os bens do condenado que sejam obtidos por meio do enriquecimento ilícito, e nós temos o artigo 92, que vai trazer outros efeitos aí decorrentes também da condenação, efeitos extrapenais que sejam decorrentes da condenação. Então, basicamente, nós temos três dispositivos que a gente vai estudar. Então peguem o código de vocês e venham conosco nesse estudo aí sobre os efeitos da condenação. Então tá, olha só, vamos partir então dos efeitos genéricos. Pulando o que a gente já vem estudando, que é a aplicação da pena, que depende de uma individualização
feita através do critério trifásico, nós vamos verificar os outros efeitos. E o imediato que nós temos aqui, pessoal, é o dever tornar certa a obrigação de indenizar. E aí, eu faço algumas observações iniciais. Existem crimes que têm vítimas específicas, em que o sujeito passivo, existe um sujeito passivo material, que tem-se uma vítima, ou mais de uma vítima, mas que são definíveis. Então, olha só, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, são crimes em que você tem um sujeito passivo definido. Nesses casos, a vítima tem o dever de buscar a indenização. Por quê? Um fato típico, ilícito e culpável, um crime, tá? Penal, também, via de regra, é um ilícito civil também. Então, enseja-se aí o dever de indenizar. Então, uma sentença condenatória, além dos efeitos próprios dela, que é a individualização da pena, ela constitui-se em um título executivo judicial que pode ser utilizado pela vítima, seus sucessores processuais ou representante legal, para que seja buscada a indenização, a reparação do dano causado. Então, o dano foi verificado que é o crime. O quantum desse dano vai ser verificado na seara própria, lá na esfera civil. Aí é um instituto que a gente chama de execução, tá? Execução ex delictum. Então vai se executar esse título executivo na esfera civil, fazendo a liquidação, a apuração dos valores para que se possa indenizar a vítima. E olha que detalhe interessante. Constitui-se um título executivo em que não se discute mais a autoria e o cometimento do fato. Só se discute o valor indenizatório. Então, danos morais, materiais, lucros cessantes, danos emergentes. Só se discute o valor. Mas, na sentença penal, já pode ser definido pelo juízo penal o valor mínimo de reparação. Então, a vítima já pode buscar esse valor mínimo, já apurar o valor mínimo e discutir os valores a mais que ela entenda ser cabível em ação de liquidação, tá? Então, sentença penal gera o dever de indenizar. É um efeito automático, não precisa ser fundamentado pelo juiz. Só cabível nos crimes em que se tem uma vítima. Então, crimes contra a saúde pública, tá? Crimes contra o meio ambiente, por exemplo, contra a ordem pública, esses crimes não é possível a indenização porque não se tem uma vítima definida. Não tem uma vítima definida, há uma abstração criada ali no crime, tá? Então, crime de drogas, crimes contra o meio ambiente e assim por diante. Mas outro efeito genérico é a perda dos bens e instrumentos do crime em favor do Estado. E aí nós temos duas possibilidades. A primeira, instrumentos utilizados para o crime. Por exemplo, maquinário utilizado para fabricação de droga, para clonagem de veículo, para fabricação de moeda falsa. Então, todos esses petrechos, eles vão ser confiscados, vão ser perdidos em nome do Estado. E o Estado vai poder certamente dar a destinação que bem lhe aprouver dentro das regras legais. Então, por exemplo, pega uma fábrica de falsificação de CDs. Tá fora de moda, né? Porque hoje na internet, mas enfim, uma fábrica de falsificação. Todos esses computadores vão ser perdidos e podem ser utilizados pelo Estado, tá? Devem ser utilizados pelo Estado ou podem ir a leilão também para que o valor seja revertido para o Estado. Então, instrumentos utilizados para o crime, coisas ilícitas. Segunda possibilidade, o que foi adquirido diretamente decorrente da prática criminosa ou como proveito do crime. Tá? Então, um bem que tenha sido furtado, roubado, ou o que tenha sido proveito daquilo. Então, o traficante ganhou muito dinheiro, comprou casas, bens e outras coisas, ele vai ter esse perdimento. E olha que interessante. O código ele traz uma solução para caso o bem esteja no exterior. Então, caso o bem esteja no exterior, não sendo possível o perdimento, vai se apurar o valor desse bem que esteja no exterior e vai perder-se o equivalente em bens
que estejam no Brasil também. É outra possibilidade que nós temos. Nós temos aí a questão do enriquecimento ilícito, que foi incluído pela o pacote anticrime, Lei 13.964. Então, nesse caso aí, vai se fazer uma apuração do patrimônio a descoberto, aquele que não seja compatível com a renda lícita do condenado, e tudo que não for compatível com a renda lícita do condenado vai ser perdido. É uma medida que evita o enriquecimento ilícito, tá? E que a pessoa consiga se locupetar através de práticas criminosas de um enriquecimento. Então vejam, sob a ótica financeira, às vezes é interessante para o criminoso o risco de ter uma pena desde que ele não perca os bens que ele auferiu. Então, o Código trouxe uma solução para buscar retirar esses bens que foram obtidos por meio do enriquecimento ilícito através das práticas criminosas. Então, olha só, é aplicado para crimes que tenham a pena máxima em abstrato acima de 6 anos. Não só para crimes com pena acima de 6 anos. E vai apurar-se essa diferença. Então, o que é o patrimônio lícito? Então tem lá declaração de imposto, atividade ilícita realizada e o que é o patrimônio ilícito. Todo esse excedente é considerado ilícito e vai ser perdido para o Estado. Então vamos lá. Vai se considerar, nos termos do Código Penal, como patrimônio não só o que esteja em nome do condenado. Então vejam, nós vamos ter o que esteja em nome do condenado, além do que o que está sob domínio dele. Então ele utilizava uma casa para a produção de drogas ilícitas, mas não está no nome dele. Olha, estava sob domínio dele. Ou o que estava beneficiando diretamente. Utilizava-se um veículo para benefício direto para realizar a traficância. Não estava do nome dele, mas beneficiava-o diretamente, tá? Desde quando? Nós temos um marco temporal, são bens desde o momento do cometimento da prática ilícita até o momento da sentença. Então nós temos um marco temporal para definir. Para quê? Para que se tenha uma vinculação com a condenação. Não vai se pegar o anterior, que pode ser objeto de outra apuração eventual, tá? Tem que ter um nexo, tem que ser uma ligação entre esse enriquecimento e o crime pelo qual a pessoa está sendo condenada, tá? Olha só, vai atingir mais outras coisas. Bens transferidos gratuitamente ou por valor irrisório a terceiros. Porque pode ser que no decurso a pessoa adquira bens e para tentar fugir da ação do Estado transfira a título gratuito ou a um valor irrisório para terceiros. E esses bens de terceiro também vão ser perdidos, viu? Então vai mostrar, isso aí é lá no Código Civil, tratado como fraude de execução, tá? É mais ou menos isso aqui. Pode o condenado, gente, observação, comprovar o porquê daquele bem ser desproporcional com o patrimônio. Então ele pode justificar e trazer isso aos autos através de sua defesa, tá? Que, por exemplo, ele herdou esses bens, ganhou de herança, não é? Ou que ganhou um prêmio na loteria. Então, desde que comprovado, esses bens incompatíveis com o patrimônio não vão ser perdidos também. Como que é o procedimento? Bom, isso não vai ser determinado do nada pelo juiz na sentença. Então, isso tem que ser pedido na inicial, na denúncia promovida pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público vai buscar esses elementos na investigação, vai fazer esse levantamento e vai apresentar a desproporcionalidade entre os bens e o patrimônio lícito do acusado no momento da denúncia. Para que isso? Para que seja submetida a questão ao contraditório e para que o juiz possa decidir diante dessa bilateralidade argumentativa que é a essência do processo penal. Então, isso vai ser apresentado na inicial acusatória, vai ser dialogado, então nós vamos ter dois conhecimentos, dois logos, o contraditório, e aí então o juiz vai ter capacidade cognitiva para decidir, tá?
Uma ressalva é que todos os instrumentos, gente, além desses que sejam desproporcionais, todos os instrumentos que comprovadamente tenham sido utilizados para milícia ou para organizações criminosas, lícitos ou ilícitos, vão ser perdidos também. Então, mostrando-se um nexo de instrumentalidade, vejam só, o nexo de instrumentalidade entre qualquer bem e o benefício de organizações criminosas ou de milícias, vai haver também o perdimento desses bens. Então, nesse caso aqui, tem que se mostrar o quê? O nexo de instrumentalidade. Então, veículos utilizados, casas, telefones, enfim, todos os bens que sejam utilizados em favor aí de milícias ou organizações criminosas. Nós temos também os efeitos específicos da condenação. E quais são? São efeitos não automatizados, tá? Que necessitam de explicitação entre o vínculo desse efeito determinado pelo juiz na sentença e o crime que tenha sido condenado o acusado. Então, o crime pelo qual foi condenado o acusado tem que ter uma relação que esteja explícita na sentença condenatória do juiz, gente. É o princípio aí da fundamentação, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, o juiz tem que motivar essa ligação no caso dos efeitos específicos. Primeiro deles é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. E olha só, inclui-se aí também o emprego público, tá? Por interpretação extensiva. Nesse caso, nós temos duas possibilidades em que o condenado ele vai perder seu cargo, função pública ou mandato eletivo, ou até o emprego público, como eu falei. Primeiro caso é crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes cometidos com abuso de poder. Então, para ser abuso de poder, tem que ter relação com o poder exercido. Ou violação de dever com a administração, com pena igual ou superior a 1 ano. Então, nos casos de crimes praticados com abuso de poder ou violação, crimes funcionais, nos casos de crimes funcionais, a pena tem que ser acima de 1 ano. Então, vejam que quase se explicita naturalmente, nesse caso, a vinculação entre o cargo, função ou mandato eletivo e a condenação. Por quê? Porque o crime foi cometido por um motivo especial, pelo cargo ocupado, pela função pública ocupada, pelo emprego público ocupado ou pelo mandato eletivo que esteja sendo ocupado. Mas tem que estar explícito isso. Então, nesse caso, acima de 1 ano, há a perda. Não é automática, lembra? Não é automática. Em qualquer outro crime que não seja funcional, que tenha-se a condenação acima de 4 anos. Então, condenado acima de 4 anos, pode ser qualquer outro crime, desde que haja uma relação, haja um vínculo demonstrado pelo juiz. Então, que afete a moralidade pública ou até o exercício do cargo. Então, o juiz vai ter que demonstrar essa relação no âmbito de sua sentença condenatória, tá? Tem uma especificidade que a gente tem que falar aqui, que é no caso dos congressistas federais, gente. Congressistas federais, deputados federais ou senadores, existe uma previsão específica na Constituição que determina que eles só podem perder o mandato através de votação secreta pelos seus pares. Então, o deputado federal na Câmara dos Deputados, os senadores no Senado, pelos seus pares, por voto secreto e maioria absoluta da casa. Vejam só, então podemos ter um condenado, como já tivemos, infelizmente, um condenado tendo que cumprir pena, parte do tempo indo dormir no presídio e parte estando lá votando questões essenciais à nossa sociedade, tá? Então há uma previsão específica na própria Constituição aí que veda para o caso de congressistas federais. A última observação que eu faço sobre isso é que não consegue-se estender essa previsão aí para aposentados, tá, pessoal? Então, aposentados não entram na questão de perda da aposentadoria como efeito da condenação.
incapacidade para o poder familiar, para tutela ou para curatela. Então, nesse caso, nós temos um requisito específico, tá? São crimes em que o juiz vai ter que demonstrar que foi comprovada a incapacidade do condenado de exercício do poder familiar, tutela ou curatela. Nós temos alguns requisitos, tá? Então, a fundamentação do juiz é um requisito essencial, mas nós temos outras. Que o crime seja doloso e punido com pena de reclusão. Então, primeiro requisito. Segundo, que o crime tenha sido cometido contra outro titular do poder familiar, filhos, descendentes, tutelados ou curatelados. Então, vejam só, nós temos esses dois requisitos objetivos e mais a necessidade de explicitar-se o porquê que há um entendimento por parte do magistrado que ficou demonstrada a incapacidade para exercício desse poder familiar. E olha que interessante, não vai se perder o poder familiar ou de tutela ou curatela só contra a vítima do crime, mas contra todos os outros que o condenado exerça o poder familiar de tutela ou também de curatela. Então, o aspecto é mais amplo, né? Porque ficou demonstrado ou evidenciado a incapacidade de exercício deste poder, ok? Para a gente finalizar, no que é previsto no Código Penal, nós temos aí a inabilitação para dirigir veículos. A inabilitação para dirigir veículos, tá? Deve ter a relação entre o crime cometido e a habilitação. Então, algum crime que tenha sido cometido com o uso de um veículo, uma moto, um carro, enfim, tem que se mostrar mais uma vez esse nexo e essa relação. Bem, pessoal, como eu tinha falado anteriormente, é uma aula curta, é uma aula rápida, são 3 artigos só e não tem muita dificuldade, tá? Não existe muita dificuldade para que entendamos esse conteúdo. Eu só quero deixar claro que existem, em decorrência da condenação, outros efeitos. Efeitos, por exemplo, constitucionais. Perde-se, o condenado, ele perde por um determinado período, tá? Os direitos políticos. Então ele perde o direito de votar e o direito de ser votado. Por quê? Porque o direito de ser votado depende como pressuposto o direito de votar. Então os direitos políticos são perdidos também. Perde-se também no caso de militares que cometam crimes, em alguns casos pode-se perder as patentes, no caso de oficial, tá? É o julgamento por indignidade também. No caso de estrangeiros, em alguns casos específicos, pode-se perder a possibilidade de naturalização no Brasil. Então, nós temos outros efeitos também que excedem os efeitos lá previstos em nosso Código Penal. Então, nós temos efeitos no âmbito processual penal, que é para os sujeitos que estão participando do processo. Nós temos efeitos penais, que é o que estamos estudando, que afetam diretamente o condenado, e nós temos efeitos constitucionais que vão afetar também o condenado, tá? Todos por um período específico, ok, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa aula, agradeço a todos a participação. Para quem é aluno da FASEC, fica o recado, nós vamos ter a live um pouco mais tarde, correção de exercícios, tirar dúvida e com isso aprofundar um pouco mais nessa temática de efeitos da condenação. Então, fiquem bem, se cuidem e logo mais a gente está superando essa nossa pandemia. Até a próxima, pessoal.